E agora, gente, será que tá indo? Boa noite, pessoal. Quem estiver vendo, dá um oi. Deixa eu compartilhar contigo. Te convidei, ver se vai aparecer pra ti lá. Agora sim. Então, acho que agora vai aparecer pra todo mundo, gente. Sim, boa noite, pessoal. Ah! Então, pessoal, agora tá tudo funcionando aqui. Vamos falar sobre Mateus 17, do versículo 1 ao 13, tá? Fala sobre Nosso Senhor Jesus Cristo no monte com Pedro, Tiago e João. Quando aparece para eles Moisés e Elias, né? Os discípulos veem Jesus Cristo conversando com Moisés e Elias, que já estavam desencarnados, né? E depois eles ouvem a voz, né, de Deus, né, ou de um espírito superior, conversando com eles, dizendo: Este é meu filho amado, que vos enviei, ao qual me comprazo. E os discípulos, né, se assustaram, porque não estavam acostumados com visões assim, né, e se apavoraram. Então Jesus falou para eles: não se assustem, né, levantem e não se assustem. E aí Pedro pergunta para Jesus: disseram que Elias iria vir antes de você e ele não veio. Então Jesus falou para eles: pois digo a vocês que Elias veio e fizeram dele o que bem entenderam, né? Assim como vão fazer com o Filho do Homem, né? Filho do Homem, sempre Jesus se denominou assim, né? Enquanto encarnado, que ele era o Filho do Homem. Vão fazer estas coisas. Então os discípulos entenderam que João Batista, que tinha sido assassinado, né, seria a reencarnação de Elias. E essas coisas estão escritas na Bíblia, né? Tá aqui no Mateus 17. Toda a fala sobre reencarnação, né? Como que nós não vamos crer, né, que nós vamos morrer e nascer? Porque Jesus também disse, né, que quantas vezes precisaríamos morrer e renascer das águas, né? As águas que é o ventre da nossa mãe, onde ficamos envoltos em água até o momento do nascimento. Para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para que nós possamos evoluir. Tantas vezes teremos que desencarnar e reencarnar. E aprender um pouquinho a cada reencarnação, porque a gente é lentinho, sabe? A gente não aprende rápido, a gente demora para poder aprender as coisas, né? Nós somos uns espíritos muito lentinhos. Então, cada reencarnação a gente aprende um pouquinho para na próxima a gente já tá melhor. Quando a gente consegue estudar, né, para que a gente possa progredir mais rápido, a gente até dá um passo melhor, a gente sobe uns 2, 3 degrauzinhos da nossa escala evolutiva. Mas enquanto a gente fica só sobrevivendo, preocupados em comer, vestir, morar, né, e procriar, a gente vai dando um passinho de cada vez. Como diz a música do Lulu Santos, né, a passos de formiga e sem vontade. É como a gente vai progredindo na nossa vida espiritual. Mas não precisa ser desse jeito, né, pessoal? A gente pode nos esmerar um pouco mais, a gente pode trabalhar, né? Para a espiritualidade, a gente pode tirar férias para cuidar de alguém no hospital, né? A gente pode fazer uma oração para um necessitado, a gente pode dar um sorriso para quem passa na rua, a gente pode buscar auxiliar o máximo possível as pessoas que precisam. Um sorriso, uma oração, um bom dia, né? Uma boa noite, né? Para as pessoas que vão chegando. Se reunir para orar, né?
estudar a Bíblia, conseguir entender um pouquinho dela e, quem sabe, poder auxiliar os nossos irmãos a entender também, né? Não digo ensinar, entender, tentar configurar aquilo que a gente leu, absorver e ajudar os outros a compreender um pouquinho melhor as coisas que Jesus deixou para nós. Porque seria muita prepotência da minha parte, principalmente, dizer que eu vou ensinar para as pessoas sobre a Bíblia. Eu vou colocar o meu ponto de vista, aquilo da forma que eu compreendi, né? E que outras pessoas às vezes compreendem de outra forma. E eu acredito que daí é que surgiram tantas religiões diferentes, né? Porque são interpretações diferentes da palavra de Jesus. E aí cada um explana da sua forma. E que, se está baseado na palavra de Jesus Cristo, é uma forma boa, né? É bom, é viável, auxilia, né? Então, que a gente possa tirar um tempo para auxiliar as pessoas na interpretação da palavra de Jesus. Isso também serve para nós como um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Tudo aquilo que a gente faz pela espiritualidade está no nosso progresso espiritual. E aquilo que a gente faz materialmente também, né? Trabalhar materialmente, quando a gente está no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor, atender os nossos clientes com um sorriso, com boa vontade, né? Não ser aquela pessoa rabugenta, mal-humorada, que trata as pessoas com descaso. Isso também faz com que nós vamos progredindo também, materialmente e espiritualmente. Porque sermos religiosos, espíritas, espiritualistas, evangélicos, católicos, não é só no momento que a gente está dentro do templo religioso ou que a gente está reunido em oração. É o dia todo. Nós somos, a mãe sempre disse, nós somos espíritas 24 horas por dia, inclusive dormindo, que é um momento que nós nos desprendemos do nosso corpo, e se a gente não se proteger, a gente não vai para um lugar tão legal, né? A gente vai encontrar as companhias que a gente vai se afinar naquele momento. Então, nós somos espíritas, espiritualistas, evangélicos, católicos, budistas, 24 horas por dia. E é nessas 24 horas, fora o momento que a gente está em reflexão, é que nos fazem progredir. É nesse envolvimento com outros seres humanos que nos fazem progredir, né? A forma como a gente vai lidar com eles é que vai mostrar aquilo que nós estamos aprendendo aqui, nesse momento, né? Quando a gente utiliza, né, os ensinamentos, é que a gente vai saber se a gente aprendeu mesmo ou não, né? Porque é muito fácil ser bonzinho, ser educado, ser gentil, quando tu tá com toda a espiritualidade ao teu favor, né? Sentado numa mesa, fez uma oração e tem toda a espiritualidade aqui te auxiliando. Mas lá no dia a dia, quando uma pessoa te contraria, quando te fecha no trânsito, quando te dá o troco errado, né? Ou te desafia a alguma situação, lá é que tu vai ter que mostrar se tu realmente aprendeu aquilo que tu estudou aqui, ou se é só aqui que tu vai ser bonzinho, né? Vai ser legal. O legal é no desafio, é no dia a dia. Porque, igual Allan Kardec disse, né? Que mérito eu tenho se eu for me afastar da humanidade, né? Me afastar dos seres humanos, ir para um monastério, ir para cima de uma montanha e ficar ali só orando para Deus. Ficar só ali meditando e orando. Que mérito eu tenho aonde eu vou utilizar aquilo que eu estou absorvendo? Se eu não tenho ninguém para me desafiar, se eu não tenho ninguém para ajudar, se eu não tenho ninguém para me atrapalhar. Então, o mérito do progresso é quando a gente busca a espiritualidade e tem o desafio, né, para testar se a gente realmente aprendeu aquilo.
E as entidades de luz estão aí para nos mostrar, para nos dizer, olha, aprende desse jeito, mas vai para o mundo, sai a campo, né? Vai te envolver com o povo, assim como Jesus Cristo fez. Os apóstolos de Jesus, ele tirou de vários lugares, ele não foi lá buscou só os santinhos, né? Porque ele mesmo disse, os sãos não precisam de remédio. Quem precisa de remédio são os doentes. E até onde ele ia é onde estavam as pessoas mais necessitadas, né? As pessoas mais obsediadas, as pessoas mais perdidas, né? Que na época prostitutas, ladrões, né? Eram pessoas mal vistas pela população, e ele estava lá buscando auxiliar, buscando levar o remédio para aquelas pessoas. Então, se tu fica só na leitura, na oração, e aqui quietinho no teu cantinho, né? Não sai a campo no meio do povo, aqueles que podem te testar o que tu aprendeu, qual é o teu mérito? Que lição tu tá aprendendo e o que tu tá colocando em prática na vida? Ou então, tá aqui, ora, medita, sai pra rua, briga no trânsito, trata mal as pessoas, né? Não tem paciência no trabalho, não consegue receber uma pessoa com educação, né? Xinga, explode com a esposa, com o esposo, com os filhos. Não serviu de nada o que aprendeu enquanto está sentado aqui, né? Não teve o progresso esperado da tua encarnação. Então, na próxima, vai ter que voltar com os mesmos problemas de novo, que é para tentar corrigir. Pois se Elias, que já era um profeta, reencarnou como João Batista e foi decapitado, estrangulado, não sei, repartido em pedaços e dado lá, esquartejado lá, e foi dado de presente a cabeça para a mulher do cara lá que mandou matar ele, né, só porque ele não quis ter um caso com ela, uma situação assim. Imagina nós, né, que nem fomos profetas e tem um monte de coisa para aprender. A gente tem que correr atrás do prejuízo para poder buscar um pouco mais, né, de progresso espiritual, para chegar, sei lá, pertinho deles um pouco, quem sabe, né, a um nível parecido, mas mais abaixo. Imagina nós, né, o que sobra para nós? O que será que nos aconteceu lá naquela época, né? Se João Batista foi esquartejado e ele já era um profeta reencarnado, se Jesus foi crucificado, né? E ele era a personificação da beleza e da pureza e da perfeição, né? E foi crucificado. Então, no caso deles, eles vieram mostrar para nós que o que conta não é a matéria, né? No caso deles, eles vieram mostrar para nós que o que conta é o espírito. Tanto que ele, 3 dias depois, apareceu os seus apóstolos, né, em espírito. Na Bíblia está escrito que ele apareceu em corpo, mas o espírito dele era tão forte, né, um perispírito tão forte que parecia para eles que era um corpo mesmo, né? Eles até sentiam o toque. Mas ele apareceu em espírito para mostrar para eles que o que realmente conta é o espírito. É aquilo que a gente vai levar quando parte desse mundo. E quanto melhor a gente puder aprimorar o nosso espírito, melhor a gente vai voltar na próxima reencarnação. Quanto pior a gente fizer, a gente vai parar onde, Miller? Miller adora dizer, vai nascer lá naqueles países da África, lá passando fome. É mais ou menos por aí. A gente viemos de lá e não aprendemos nada. Volta, né? Volta. Sim, para lá também não. Não vai mais para lá. Aí já tem um planetinha bem piorzinho do que o nosso, né? Já foi falado várias vezes aqui, que tem uns planetinhas bem piorzinho do que a Terra, esperando, né? Quem não quer aproveitar a sua reencarnação. Quem não quer despertar
para o que realmente importa, né? Porque, tipo assim, ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigada a sentar aqui, tu não é obrigada a vir até aqui, o fulano não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas nos mostra o caminho bom para a gente poder prosperar, né, espiritualmente. E a gente segue se quer. Só que se a gente não segue, a gente vai estar entrando num outro campo eletromagnético, uma outra situação, e a gente vai ser atraído para ela. Não é castigo, é simplesmente atração, lei da atração, né? A gente é atraído para aquilo que a gente tem mais afinidade. Então, se a gente desencarnar e ir para um planetinha pior, não é por castigo, é porque a gente vai se sentir melhor lá, né? Porque as coisas que a gente se afina estão melhor lá. Se a gente acha que ainda tem condição, né? Se os mentores, se a espiritualidade acha que a gente ainda tem condição de se aprimorar aqui no planeta Terra, passando fome, passando dificuldade, passando doença, passando tristeza, né? Aí a gente vai para um país mais pobre. Só que como a Terra está em constante evolução, logo a gente não vai ter mais os países mais pobres para purgar por aqui, né? Esses países também vão evoluir, porque eles também estão em processo, estão no planeta Terra, estão em processo de evolução. Então a gente não vai ter mais um cantinho aqui para evoluir, a gente vai ser obrigado a evoluir em outro lugar. Ou a gente muda, ou a gente muda, é a única opção. A gente, né? A gente que eu me refiro somos nós, a humanidade inteira, né? Então eu sempre me incluo porque estou aqui para aprender, não sou... não sei nada, nem eu disse, a gente auxilia a decifrar as palavras de Jesus da forma que a gente compreende. Nós, os seres humanos, temos muito que aprender, muito. Uma das coisas que a gente precisa aprender urgente é sobre os nossos pensamentos relacionados a coisas ruins que nos acontecem ou que acontecem ao nosso redor. A tendência do ser humano é se achar perfeito, e quando acontece uma coisa tão horrível como isso que aconteceu agora lá em Santa Catarina, achar que nós estamos isentos, que nunca faríamos uma coisa dessas. Julgar de todas as formas, jogar toda a nossa raiva, todo o nosso rancor, tudo de ruim que a gente pode pensar em cima do ser que fez isso. A gente não se coloca jamais no lugar do criminoso, vamos dizer assim, achando que nós somos perfeitos. Quando que se acontece um tipo dessas coisas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é emanar amor e energia boas, positiva para aquelas pessoas que sofreram aquela situação, né? E se não conseguir perdoar, porque não fomos nós, né, os atingidos, se não conseguir perdoar, pelo menos não pensar nada, não emanar nada para aquela pessoa. Simplesmente orar e emanar coisas boas para os que sofreram. Porque todo momento que você começa a emanar esse monte de ódio, de rancor na atmosfera terrestre, você está lançando ideia para que outras pessoas façam a mesma coisa. Nós nos achamos tão perfeitos que a gente pensa, não, jamais faria isso. Porque é um monstro, porque é um criminoso, porque é um horror, porque tem que matar, porque tem que isso. Só que a gente está lançando tudo isso na atmosfera do planeta, e tem espíritos, ainda temos muitos espíritos trevosos no planeta Terra, que eles pegam os nossos pensamentos, se alimentam e vão lá e intuem outra pessoa a fazer a mesma coisa. Então aparece uma série de situações igual. E nós, né, os perfeitos, estamos aqui horrorizados imaginando como que isso pode acontecer. Sem perceber que os nossos pensamentos e as nossas atitudes podem causar isso. Então, quando nós nos colocamos como imperfeitos e percebemos que sim,
A pessoa pode ser doente, né? A pessoa pode ter tido uma crise de psicopatia, um surto psicótico, as entidades negras, né, das trevas se aproveitaram do momento em que ele estava assim e pediram uma oferenda daquelas almas infantis, porque existe, né? E ele foi lá e fez. E aí passou aquilo exatamente que as trevas precisam, né? Emanações de ódio, de rancor, de raiva, de tudo que se possa imaginar na atmosfera, para que eles possam se alimentar disso e conseguir mais. Mas quando que alguém num estado emocional de raiva consegue parar para pensar sobre isso? É difícil, né? Até porque nós nos achamos perfeitos, melhores do que os outros. E estamos aqui para aprender igual. Porque vai saber o que nós fizemos nas nossas outras vidas, né? Não estavam lá na época de Jesus matando as criancinhas, os bebezinhos lá para poder matar ele e ele acabou fugindo? Quantos bebezinhos foram sacrificados para que Jesus ficasse vivo? Será que nós não estávamos lá? É uma reflexão, né? Mudar os nossos pensamentos, sermos amanhã melhor que hoje. Esse é o que a reencarnação nos traz. Buscar um propósito de nos melhorar. Então hoje, né, depois de alguns dias, ele volta, né, para trabalhar, porque ele gosta daqui, tá aqui trabalhando, nosso velho. E disseram que vai nos dar mais umas bengaladas de ensinamento na cabeça aí pra gente aprender. Vou chamar o nosso pai Joaquim, querido. Frente. Negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nega. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos da espiritualidade que estão aqui com a gente hoje. Para trabalhar um pouco, né, pelos fios. Pro nosso progresso, que nem desafia, né? O trabalho é para nós, para cada um. Se os fios aproveitam, que bom. Mas a gente trabalha é pra gente mesmo se melhorar. Cada tijolinho que a gente coloca na nossa obra é para botar a escadinha que nós vai subir em direção ao Criador. Então, não se trabalha para os outros, se trabalha para a gente mesmo, para poder crescer, poder prosperar. E os filhos podem prosperar espiritualmente, meus filhos, pode prosperar materialmente, porque uma coisa é ligada na outra, sabe? Buscai o reino do céu e todo o resto o Criador te dá por acréscimo. E aí as coisas fluem bem direitinho. Cadê a negada, filho? Vai buscar. Futebol. Vai buscar, porque o velho quer eles aqui. É, filho. Vamos ver se o velho tem mais força. Ou não, né, filho? Então, meus filhos, como a Fia estava falando, é muito facinho na vida da gente, principalmente, meus filhos, quando a gente está encarnado, porque a gente não tem muita noção do que está do outro lado, assim, sabe? Quando a gente está encarnado, a gente se faz de bobo, assim, faz de conta que não entende das coisas, sabe? Ah, porque aqui agora
se morrer vai acabar, não vai ter mais nada, sabe? Então a gente tem mania de se achar, como é que fala, filha? O mió, assim, sabe? A última bolachinha do pacote. Essa já tá meio quebradinha, né, filha? Você esfarelou bastante, né? Esfarelou. Mas se achar assim o bambambam da história, né? Porque o outro faz as coisas erradas, eu não. Porque eu tô fazendo as coisas certas. Porque o fulano foi lá e fez tal coisa e tava errado. Mas eu não. Não é? 50%. Né, filho? A gente tem essa mania quando a gente tá encarnado de achar que os outros fazem as coisas erradas e eu não, né? Sim. Eu sou certinho. Eu posso olhar todos os erros que meus irmãos fazem e dizer, eu não faço isso, né? Jogar com nós. E aí, meus filhos, a gente vai atrasando, né? Vai atrasando o nosso progresso. Oi, nego! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Levanta essa cabeça, nego. Vem com essa cara de sofrido aí pro meu lado. Não, nego. Te conheço, nego, de outras histórias. É? Tava querendo ficar lá, né? Assim, com esses pano velho aí, né? Esse trapo em cima do fogo. É. O velho viu como tu tava cansado, nego. Nego safado, né? Então, meus filhos, é assim que a gente age na terra. Enquanto tá com as vestes da carne, acha que só os irmãos que erram. Que a gente é o bambambam da história, né? Não faz nada de errado, tudo certinho. Não, porque eu não faria isso, não, porque eu não faria aquilo, porque o fulano fez, mas eu não. Ah, porque o cicrano veio, adoro pegar o fio, veio e passou na frente minha com o carro, agora eu vou ter que ir atrás para fazer e passar de volta para ele, né? As poeiras cósmicas. Como disse o Xangô, né? O Seu Xangô falou uma coisa muito bonita. Falou que os fios, que nós, que o encarnado, que o desencarnado, tudo. Deixa eu ver se o velho lembra. É um grão de areia no universo, poeira cósmica, filho, com um ego gigantesco. Olha só. É para os filhos anotar isso e ler todo dia. Porque a poeira, o universo, meus filhos, o multiverso é uma coisa assim que os filhos não têm ideia. De quantos e quantos e quantos bilhões, trilhões, quatrilhões de planeta, de espírito por aí afora. Aí vem os filhos, né? Nós, né, filho? Porque o velho também, que mora numa poeira cósmica do universo chamado planetinha Terra, que já é um cisco. Aí se acha, meus filhos, o bambambam do universo, que acha que é o único lugar que tem vida. E o que é pior, meus filhos, inteligente. Ser humano do planeta Terra, meu filho, acha que é o único planeta que tem vida inteligente. Me explica onde está a inteligência Esses humanos. de nós, né? De nós, né, meu filho? Onde está? A gente come bichinho que não faz mal para ninguém. A gente derruba todas as plantas que estão para dar o ar puro para gente, né? A gente joga sujeira na água que vai beber. Os filhos fazem cocô na água que vão beber, meus filhos. E acham que são inteligentes, né? Coloca veneno lá na comida que vai comer. Não é verdade, filho? Coloca veneno para dentro de si, né? Muito. É. Coloca veneno através dos pensamentos, filho. Quando fica jogando pensamento ruim para cima dos outros, não é? Ah, porque o fulano foi lá e fez e acabou e destruiu com as criancinhas. Eu sou de Deus, jamais fazia isso. Mal sabendo quantas besteiras já fizeram na vida inteira.
destila veneno pela boca, pela mente, e são o único planetinha com vida inteligente no universo inteiro. Tem umas caras. O que é que os filhos me diz disso? O que tu acha, Fê? Com certeza existe vida fora da Terra. E muito mais esperto que nós, né, filho? Muito. Muito mais inteligente que nós, né? Porque estão aí ao redor do nosso planetinha ajudando os filhos para mudar, para fazer a transferência, para se tornar um pouquinho mais inteligente do que os filhos são. Porque pro Criador, meus filhos, cada poeirinha cósmica tem a sua importância. Não importa se está aqui, lá ou acolá, em que lugar, que grau evolutivo que está, não importa, meus filhos. Cada um tem a sua importância. E a cada um é dado segundo as suas ações. Sabe? Se o filho faz o bem torna pro filho. Se o filho faz o mar torna pro filho. Né? Se o velho faz o bem vai vir pro velho. Se o velho vai fazer a maldade uma hora vai encontrar o velho. Não é uma coisa assim, como os filhos acham, toma lá da cá. Mas tá ali, no universo ali, no campo, arrodeando, né, meus filhos? Uma hora encontra, né? Não tem como não ser assim. Uma hora encontra, né, meus filhos? O bom disso tudo é que quando acontece o mal, meu filho, que os filhos possam aproveitar cada pedacinho daquele momento ruim para aprender as lições da vida. Sabe? Cada pedacinho que o filho estiver passando assim, de dor, de sofrimento, né? De coisa ruim, que possa servir para os filhos como uma catapulta, é certo, filho? Como uma catapulta para o filho ir mais longe, sabe? Para poder saltar do degrau lá de baixo para uns 2, 3 lá em cima, sabe? Porque se só for motivo pro filho ficar resmungando pelos cantos, assim, sabe? Ah, porque eu sou um coitado, porque isso, porque aquilo, não vai servir de nada naquele momento da dor. A dor, meus filhos, tem que servir para mudar, para saltar, para empurrar para cima, sabe? Igual a filha diz, se chegou lá no fundo do poço, aproveita e faz um impulso para subir. Porque às vezes o único jeito de subir é chegar no fundo do poço. E quando tá ali flutuando um pouquinho, não acha que tá bom o suficiente. Ou ruim, né, filho? Ou ruim. Aí quando chega lá, ou tu deita e fica lá esperando para ver se o poço vai encher de água e te jogar para cima um dia, quantas vidas for, né? Ou tu dobra o joelhinho e sarta de volta. Né? E isso que o Senhor Jesus Cristo queria falar para os apóstolos dele ali, né? Para os discípulos dele. Aprende nessa vida, porque o Elias veio e fizeram com ele o que fizeram, não aprenderam nada. E vocês, se virem, vão fazer a mesma coisa, assim como vão fazer o filho do homem, que é o homem, né? Que é o, como os filhos falam aqui na terra, é o cara, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi crucificado.
Imagina os filhos, né? Imagina o velho. Que somos um cisquinho, poeira cósmica, burra do universo ainda. Né? Porque se a gente fosse esperto, a gente já tava há muito tempo longe daqui, né? Já tinha subido mais longe, né, meus filhos? Ainda assim, sendo crucificado, apedrejado, com coroa de espinho, ainda pede a Deus, perdoe-os, Pai, não sabem o que fazem. É porque nosso Senhor Jesus Cristo, filho, Ele sabe que o que conta para nós na vida, assim, no geral das coisas, é o Espírito. Aquele corpo que estava ali, ó, estavam fazendo o que queriam naquele corpo, para ele não contava. Ele sabia que ele saía dali com o espírito dele ainda muito mais elevado, porque ele deixou para os filhos aqui, ó, tudo que os filhos precisam saber para viver bem. Né? Então, perdão é sublime, né, meu filho? Imagina se os humanos da Terra conseguem perdoar ainda, imagina um ser de tamanha luz, assim, de tamanha magnitude, os filhos não têm ideia do que é a energia desse espírito. Se não perdoa. Nem aí. Vim, fiz o que tinha que fazer, vou voltar do jeito que tiver que ser, doeu. O que importa é que eu vou voltar com o espírito leve e cada vez mais evoluído. Vou deixar para eles aqui tentar aprender alguma coisa. Um dia vão aprender. Porque é para isso que os filhos vêm na Terra. Para aprender. Os filhos não vêm na Terra para ficar aqui deitado em berço esplêndido, meus filhos. Isso aí é só coisa que inventaram na cabeça dos filhos. Descanso eterno. Nem vivo, nem morto, meu filho. Né? Pensa, vou agora apagar, vou pro descanso eterno. Corta aqui, ó. Vamos trabalhar. Porque tem muito que aprender ainda. E é contando pros filhos, tentando ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu antes dos filhos, né? É que a gente vai trabalhando e vai melhorando um pouquinho mais o espírito da gente. Né? Pega um filho para cuidar aqui, pega um filho para cuidar ali, dá uns catiripapo na cabeça de um, joga um negócio no chão pro outro se lembrar que tem que orar. Então essas coisas assim, né? Vai ali, cutucando as oncinhas para ver se elas se acordam. Né, filha? E aí vai indo. Tocando a vida. Depois de morto. Né, negada? Tocando a vida depois de morto. Fica muito engraçado isso, né? Os filhos pensar, mas é assim que o velho vive. Sem corpo físico, tocando a vida. Trabalhando todo dia de sor a sor. De verdadeinho. Vou dizer pros filhos que o velho trabalha muito mais do que quando tava na carne. E olha que o velho trabalhava na carne. Debaixo do couro ainda, assim. Né? E agora, se os filhos acham que é bom tirar um cochilinho quando estão na carne, experimenta para depois que vocês passar pro lado de cá e começar a trabalhar, vocês vão ver quando é que tem cochilinho para vocês. Nada de cochilinho, meus filhos. Bora lá, que tem muita coisa para fazer. Muito servicinho para fazer. Mas esse é o bom da vida, né? Chegar num ponto que tu já pode trabalhar sem precisar tirar cochilinho, né? O velho tá tomando água aqui, mas não é pro velho, porque o velho fala e a boca da nega fica seca. Porque o velho não precisa mais, né? Todo trabalho é da glória de Jesus Cristo. E os filhos têm uma coisa que muita gente não tem, meus filhos. Os filhos têm uma coisa assim que, olha, vou dizer pros filhos.
precisava, que nem a nega disse, se ajoelhar e rezar todo dia, agradecendo por poder ter esse contato com o mundo espiritual assim, sabe, de pertinho, poder ouvir, porque é uma coisa que os filhos, o velho acho que nunca explicou para os filhos, sabe? O velho estuda muito, traz as coisas que o velho estudou para os filhos, mas assim como o velho está passando para a nega as coisas, a espiritualidade superior está passando para o velho. Então, uma corrente de mediunidade que os filhos não têm ideia. Não é só aqui para cá, vai vindo, sabe? Então, para a nega poder falar as coisas, ela precisa estudar. Para ela poder entender o que o velho passa, ela precisa estudar. Para o velho poder entender o que o outro passa, o velho precisa estudar, sabe? Então, o que envolve nisso que os filhos vê aqui é um trabalho de muita luz, de muito espírito, sabe? Não é só assim, ó, sentou, falou igual um nego velho. Já falei pros filhos que o velho não precisa falar desse jeito. Fala para quebrar os queixos da nega, né? Os filhos sabem. Talvez um dia o velho não vai falar mais desse jeito, mas aí os filhos vão achar estranho. Já estão tão acostumados de ver o velho falando igual o nego velho, né? Que quando o velho falar que nem doutor, vão dizer, tá se achando esse velho, não é? Vão pensar isso, não vão? Então veio dar nos queixos da nega. A nega dizia, só vou trabalhar com um doutor, com entidade do espiritismo. Toma, nega. Toma para aprender a ser gente. Porque qualquer espírito que está desencarnado lá no mundo da Aruanda merece o nosso respeito e tem que permitir que trabalhe. Tá ela aí agora aí, Xangô, Oxum, Sete Estradas, Oxum. Eita, já tomaram conta da nega para ela ver que o corpinho dela não é dela, é do nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho. Vai trabalhar com aquilo que precisar trabalhar, né? E assim vai ser com os outros que tiver que trabalhar também. Uma hora dessa vão. Uma hora dessa vão trabalhar também. Do jeito que tiver que ser. Certo, meus filhos? Os filhos entenderam o que o velho falou? Sim. Entendeu? Entendeu, filho? E o filho sabe que o filho é uma poeirinha cósmica do universo com um ego gigantesco? É, filho? Sim. Aceita isso? Aceito. É bom mesmo, que é o único jeito de corrigir, é aceitar e entender. É o único jeito que a gente pode mudar alguma coisa na gente é quando a gente olha no espelho e diz, isso aqui, eu sou desse jeito, mas eu posso ser do outro, né? É o único jeito da gente poder mudar alguma coisa. Quando a gente se conhece, sabe exatamente aonde a gente precisa mudar. E vou dizer, o esforço, hein, negada? O esforço para poder fazer um desviozinho, assim, nas mudanças dos hábitos que os filhos vão adquirindo nessa vida. Né? Mas o que precisa, hein, filho? Virar a chave. Vontade, neguinha, para virar a chave. Porque para virar a chave precisa ter a vontade, né? Não é só. A chave tá ali. Precisa ter a vontade de virar. Segundo nosso querido irmão Allan Kardec dizia, o que vos falta para mudar é a vontade. Porque se tiver a vontade, ó, rapidão. Facinho. Então, meus filhos, agradecendo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com os filhos trabalhando, matando a saudade dos filhos. O velho está sempre por perto, mas o velho gosta de ver assim de pertinho, né? Podendo trazer as palavras, ajudar os irmãos,
Sou muito grato à permissão do nosso Senhor Jesus Cristo para estar aqui. E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.